música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Aqui na Rádio Manhuaçu, pelas mídias sociais, sempre a informação para você, e a informação também em forma de entrevista, como sempre acontece nesse horário. Na sexta, o Glauco Macedo é o nosso convidado, e ele me dizia o seguinte: eu não marco nenhum compromisso mais para sexta de manhã, porque o primeiro é esse aqui, né, Glauco? Bom dia. Bom dia, Luiz. Exatamente isso, Luiz. É o primeiro compromisso já previamente determinado e agendado para que de forma alguma nós lhe deixemos, ou o seu ouvinte, sem essa presença e sem esse feedback a respeito das questões afetas ao consumo em nosso município. Nós somos realmente agradecidos, tá, pela sua disponibilidade. Eu sempre falo com os entrevistados, né, que eles vêm aqui de uma forma voluntária, né, para trazer as informações, partilhar conosco o conhecimento que eles têm e que nos ajudam muito, né? É o caso também do Glauco, falando aí dos direitos do consumidor. Ô Glauco, já tem algumas semanas a gente está falando da prática abusiva e a gente, com essa temática, tem ajudado muito os nossos ouvintes, nosso público de uma forma geral, a entender quais são os seus direitos, o que ela pode fazer, né, para exercê-los. Fechando hoje, o que você pensou em falar? Luiz, hoje nós trouxemos aqui como último tema o artigo 39, o inciso número 13, lá do Código de Defesa do Consumidor, que é a permissão, né? Então ele trata da seguinte forma, literalmente: permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Tem como a gente dar um exemplo prático disso aí, Glauco? Tem. O exemplo mais conhecido, inclusive que teve uma repercussão não só nacional como internacional, foi aquela fatalidade ocorrida no ano de 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi o incêndio da Boate Kiss. Sim, me recordo desse fato lamentável, né? Lamentável. Naquele episódio houve a constatação de 242 vítimas. Quer dizer, foi uma chacina, foi algo de dimensões pouco vistas até hoje, a não ser em uma guerra, em um estado de calamidade. Então, demonstra aqui a importância da inserção desse inciso neste artigo 39, e isso veio a partir da lei de 2017, esse clamor todo que causou esse evento, ele gerou uma legislação específica de proteção e de combate a qualquer tipo de problema relacionado aos incêndios e inseriram então no Código de Defesa do Consumidor esse inciso. A importância aqui é que sirva como exemplo, né? Infelizmente, né, Luiz, um exemplo real. Isso poderia ter sido previsto, aliás, é previsto normalmente, né, os alvarás do Corpo de Bombeiros, as autorizações para eventos, em festas, em shows e etc. Eles sempre já determinam aquela limitação, uma limitação de segurança em que o consumidor possa comparecer, seja sozinho, seja com sua família, ou em especial os jovens, né, que por vezes fazem uso também de bebida alcoólica, é uma fase da vida. Então ele está ali para descontrair, para namorar, para se divertir e de repente ele está correndo um risco enorme. Em Manhuaçu, eu me recordo de um show que teve aqui há muitos anos atrás e que o cantor, inclusive, saiu do palco por ausência de segurança. Então, quer dizer, esse inciso do Código de Defesa do Consumidor, ele visa proteger este consumidor do fornecedor ou do realizador do evento que funciona como fornecedor e que visa única e exclusivamente o lucro. Então ele não se importa se tem ou não tem segurança, se tem material de segurança, se tem extintor de incêndio. Enfim, para isso ele é um detalhe.
e sim o caixa, né? O bilhete de entrada. Extrapolou, eram para 100 pessoas? Sim. Tem quantas? 500. Ai, que bom, vou lucrar muito mais. Só que isso que ele faz é um ilícito consumerista. Aí está, né? Então, o consumidor, aquele que se propõe a participar de determinado evento, precisa ter esse conhecimento e essa informação. De repente você adquire aí, né, um ingresso, né, para poder participar de um evento que você entende vai ser um bom evento, você chega lá, não consegue nem se mexer, né? Há aí, né, essa prática abusiva. A partir dessa verificação, a pessoa que se sentir prejudicada, qual o caminho que ela tem que seguir? Dar meia volta e ir embora ou ela pode fazer algo mais? Eu acho que a primeira coisa é dar meia volta e ir embora para uma é a sua segurança, né? Então, dar meia volta e ir embora. Na sequência, já na porta, né, o direcionamento é acione a polícia militar. A polícia militar, diante desse extrapolamento de pessoas, né, que é visível, como você disse, a pessoa não consegue se mexer, tem alguma coisa errada. A polícia militar vai adotar as providências cabíveis. E uma delas, Luiz, é que com a inserção dessa lei, após essa fatalidade da Boate Kiss, essa conduta, além de ser um ilícito administrativo e consumerista, ela é também um ilícito penal. Então, ela prevê uma pena um pouco baixa, tá? Que é de 6 meses a 2 anos, ao proprietário, ao responsável pelo evento. Neste caso, então, ele sairia de lá já conduzido pela Polícia Militar pela prática de um crime. Após este fato, e o senhor, né, o jovem que nos escuta, o neto da senhora, o filho do senhor, que aqui pode nos ouvir, após ter resolvido esse problema coletivo, que ele estaria salvando ali todos os colegas de um possível acidente, né, eu juntaria esse boletim de ocorrência com os meus documentos pessoais e faria uma reclamação no PROCON. Porque, afinal de contas, não é apenas a saúde e a segurança é o mais importante. Só que ele pagou o ingresso, né? Ele teve um desgaste, ele teve um dano, e isso tudo é passível de reparação. Ô Glauco, agora me veio aqui, quando você estava falando, de uma outra situação que pode ocorrer, mas totalmente diferente, né? Eu queria ver se a gente consegue informar o nosso público com relação àquilo que eu pensei aqui. De repente, está sendo promovido um evento, mas o evento é gratuito, né? E é promovido, digamos, por uma prefeitura, né? Por um governo municipal, estadual ou federal. Só que a capacidade do local, ela tem lá a capacidade para um determinado público, mas o público que está lá é muito além, mas muito além, o que pode gerar um grande problema. Aí não é prática abusiva, mas tem um outro problema aí, né? Como que você vê isso? Por não ser um estabelecimento comercial, né, a pegada vai ser outra, né? A gente não vai ter aqui uma relação de consumo fornecedor-consumidor. Tá? Agora, independente de ser ou não um ilícito do Código de Defesa do Consumidor, está-se aí diante de um ilícito administrativo, que é extrapolar o volume que a administração, que seria o Corpo de Bombeiros, no caso, estabeleceu como máximo, e também um ilícito penal. Quer dizer, quem promoveu está sujeito às penas, independente de ser algo comercial ou ser algo público. A responsabilidade é a mesma. E te digo mais, eu acho que em caso de ser um ente público, ainda é mais grave, porque ele deveria estar ali para dar o exemplo. Zelar, né? Zelar pela segurança de todos, zelar pelos munícipes. Então é muito importante que se verifique que o seu ouvinte, que é um consumidor informado, tenha essa informação, que não, independente de ser pago, independente de ser gratuito, enfim, as pessoas que promovem os eventos, elas têm que ter essa atenção para evitar, Luiz, uma tragédia como essa, que já aconteceu e que deixou como anúncio as vindouras. Glauco Macedo, muito obrigado pela informação que você traz, né, essa orientação sempre aqui e o destaque, né, para a questão da prática abusiva. Você viu aqui? Glauco Murad.
O João Pedro, daqui a pouco ele acerta, porque teria que ser o Glauco Macedo, mas ele colocou... Não, vai estar do mesmo jeito, não mudou não. Mudou não? Não. Ô, João Pedro, quando Ele você voltar tá de de férias, tem que mudar, tá? Ué, João Pedro, que isso? Mas, ô Glauco, mudando de assunto, são 8h49 da manhã, a gente tem falado muito aqui no rádio, nas mídias sociais, sobre a questão do preço do combustível em Manhuaçu, que já foi constatado, né, verificado, até então, um dos preços mais caros do estado de Minas Gerais, né? E isso aí é baseado nos levantamentos que são feitos, né, diretamente pelo PROCON. Mas nesses últimos dias nós percebemos que aqui na cidade de Manhuaçu também houve uma redução nesses preços, né? Sim, Luiz, isso aí é o reflexo dessa informação, desta campanha, né? Vamos dizer, não é uma campanha organizada, é uma campanha velada, mas é uma campanha de informação. E o consumidor tem tomado esse cuidado de seguir as orientações do PROCON. Nós direcionamos para os postos com o preço mais baixo, tanto na zona urbana quanto no município como um todo, né? A gente chama de perímetro urbano e o município como um todo. E também nós ousamos, sabe, Luiz, de apontar, enquanto nós estivermos nessa triste posição de mais altos do estado de Minas Gerais, a gente tem ousado em apontar também os preços, os postos que praticam os preços mais altos. Sim. Porque eu entendo assim, Luiz, se existe uma pesquisa, e essa pesquisa é fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda, e lá existem todas as posições, né, todo o ranking, eu não vejo por que não expor o mais baixo e também o mais alto. Inclusive, nós fomos notificados na semana passada, é evidente que eu não vou citar aqui nome de ninguém, porque isso não cabe, mas é para demonstrar, né, fomos notificados no sentido de que não mais publicássemos esses preços mais altos. Então, nós já estamos fazendo a contra-notificação, demonstrando que isso não é pessoal, isso não é contra determinado posto, pelo contrário. Se os postos não querem figurar como os mais altos de Manhuaçu, a receita é muito simples, abaixem seus preços, porque com os preços baixos, os senhores figurarão, quiçá, como os mais recomendados pelo PROCON. Então, vimos sim uma redução de preço, não está sendo normal isso no país, e aqui ela aconteceu, e acreditamos que tem sido um reflexo dessa nossa luta. Mostrando, né, para nós consumidores a importância, né, de sempre buscar o preço mais baixo. E hoje em Manhuaçu, a gasolina no preço mais baixo está em torno de R$ 5,20, não é isso? Exatamente, Luiz. No município como um todo, Realeza ainda continua na ponta, com R$ 4,99, é o preço mais baixo. Dentro do perímetro urbano, nós temos R$ 5,20, em alguns postos, inclusive no centro. Sim. Tá? É a primeira vez que o centro começa a buscar ali essa primeira colocação. Tá? E o preço mais alto nós temos também no centro, né, a R$ 5,59. Ganha com isso o consumidor. E muito. Né? Então, realmente é importante que a gente entenda isso, né? Buscar o menor preço e quem ganha é o consumidor. Glauco Macedo, hoje o Brasil ganha de quanto? Ô Luiz, hoje é contra a Croácia, né? Eu acredito que uns 3-0. 3-0? Se for jogar o time principal. É o principal. Então serão os 3-0. Só não joga o Alexandre, que ainda não recuperou do problema do quadril. 3-0. 3-0? Tá otimista, né? Mas parece que você ia falar algo antes aí. Eu ia dizer apenas, Luiz, que é importante também, além do preço, a questão da qualidade. Então, quando o consumidor estiver fazendo o seu abastecimento, ele tem o direito, Luiz, e poucos consumidores sabem disso, de exigir ali, durante o abastecimento, o teste do combustível. Esse teste ele é controlado pela Agência Nacional, tá? Então ele já existe o equipamento adequado e o gerente do posto, ele tem a pessoa responsável, ou deve ter a pessoa responsável para a realização desse teste na hora que o consumidor está abastecendo. É um direito do consumidor. É um direito do consumidor e uma obrigação do fornecedor. Então, se ele... eu acho o preço muito baixo, mas eu quero verificar a qualidade. É todo o direito dele e ele faz muito bem com isso. Isso aí não é algo que você vai, como que eu diria,
trazer um prejuízo para o posto ali naquele momento. É um direito seu. E o posto tem a obrigação de fazer isso, né? Tem que ter alguém lá preparado para fazer isso naquele momento. Muito obrigado, então, e felicidades. Vamos torcer que o Brasil vença de 3-0, né? Vamos torcer, né, Luiz? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade que você dá ao PROCON, a Prefeitura de Manhuaçu de estar aqui presente. Desejo um bom dia para o Alexandre, para o Jorge, a turma que está toda aí, né? E dizendo que é um imenso prazer, né, Luiz, estar aqui com você, até porque sou seu fã há mais de 20 anos. Tá certo. Não pode faltar essa frase, né? Não pode. Já virou um jargão. Isso aí. Inclusive, eu tenho ouvido até na rua já, né? As pessoas dizendo que são meus fãs também, mas há mais tempo, inclusive. Obrigado, tá, Glauco? Obrigado a você. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e depois eu volto já no estúdio da Rádio Manhuaçu. Quero agradecer ao Jorge nas imagens, Alexandre Oliveira no áudio, a coordenação do Leonardo Medeiros e a direção é do Padre Carlos Altué. Até já. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. AM 710, uma nova emoção no ar. AM 710. Um site de credibilidade com assuntos de interesse da população. tribunadoleste.com.br. Um site com o maior alcance e respeito da população. tribunadoleste.com.br. Mais notícias, mais cliques, mais perto de você. tribunadoleste.com.br. Rádio AM 710, mais credibilidade no ar. A Rádio Manhuaçu apresentou Manhã do Ouvinte.